Alô você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula sobre essa série de fundamentos de finanças. Eu sou o professor Luciano Valadares e vou estar falando com vocês aqui sobre correção monetária, trazendo alguns conceitos. Não vai dar aqui nesse vídeo para a gente entrar em todas as contas aí que envolve, né? Mas, enfim, pelo menos para você ter a ideia dos conceitos que circulam aí a correção monetária, uma vez que estamos falando também de fundamentos de finanças. Bom, então, quando a gente fala de correção monetária, a gente tem que ela surgiu, né, em 1964 como parte do conjunto de medidas de combate à inflação, ficou ali um combate, né, perdoa aí, a inflação do Plano de Ação Econômica do governo. Tinha por objetivo garantir o aumento do retorno real dos ativos. A ideia principal era de que as aplicações em títulos do governo e os empréstimos dos bancos tivessem remunerações reais, isto é, retornos superiores à perda do poder aquisitivo da moeda pela inflação. O que isso significa, então? Que a correção monetária ela vinha simplesmente corrigir aquilo que a inflação comia, ou come todos os dias. Então, sempre havia uma correção monetária, né, evitando assim que tivesse perdas, então aqueles valores que estavam no título do governo, assim garantindo o poder de compra da população ou dos agentes que possuíam tais títulos. Então, qual é o conceito de inflação? Então, como é que a inflação entra nessa jogada aí? Então, a inflação é o aumento persistente de preços que envolve o conjunto da economia, do qual resulta uma perda do poder aquisitivo da moeda. Então, é o aumento persistente de preços. E aí, quando a gente entra na questão de inflação, o que faz aumentar aí esse preço? Pode ser baixa oferta, alta demanda e por aí vai. Mas resulta, então, em perda do poder aquisitivo pelo aumento de preço dos produtos em si. Então, daí a correção monetária viria como uma garantidora de manter você não poderia até não ganhar, mas você manteria o poder de compra a si mesmo. Bom, as principais consequências da inflação que prejudicam o desempenho da economia. Ele vai ficar fazendo essa transição aí louca que eu esqueci. Agora eu também não vou parar, porque você sabe que as aulas aqui a gente toca num take único, não tem essa de vou cortar para ficar bonitinho. Não, vida real mesmo que segue. Então, principais consequências da inflação que prejudicam o desempenho da economia. Então, a gente tem o assincronismo no reajuste dos preços, tem como principal consequência um deslocamento de renda entre os agentes econômicos, sem a correspondente contraprestação. Os mais fracos, em geral assalariados, tendem a perder renda ao longo do tempo. A perda do poder aquisitivo da moeda faz com que os financiamentos ou aplicações de longo prazo acabem trazendo prejuízo aos credores, inibindo o fluxo de capitais para a economia. Então, né, a inflação ela traz consequências de pessoas com menor poder aquisitivo e outros ficando com cada vez mais. Ela traz, na verdade, a inflação ela traz um desequilíbrio total da economia. Lembrando que também não é ruim ter inflação, não pode ter inflação alta. Então as coisas, né, estão sempre ali tendo o seu reajuste mínimo, né, pelos fatores normais, mas uma inflação alta não é ideal para ninguém, como também muitas vezes a deflação, como ocorre algumas vezes aí no Japão, também não é legal, porque o país tende a encolher. Bom, então, quando a gente traz aí o que é a correção monetária, então a correção monetária é um instituto que visa preservar o valor do dinheiro. Esse mecanismo opera através da incidência de índice de desvalorização sobre o montante anterior, de maneira sucessiva, mantendo-se dessa forma o poder aquisitivo da moeda. Bom, e aí isso trabalha a correção monetária sobre alguns indexadores. Que indexadores são esses? Então, um indexador é um índice ou uma taxa de referência usada como fator de reajuste de contratos na economia ou para determinar a rentabilidade de um investimento de renda fixa pós-fixado. Eu até brinco o seguinte, né? Eu queria que o meu salário lá, quando eu comecei a trabalhar em 1997, fosse indexado à gasolina. Porque o litro da gasolina era 16 centavos. Então você imagina, fala assim, ó, Luciano, vou indexar, ou seja, seu salário vai ser corrigido pela gasolina. A gasolina sobe, seu salário sobe. A gasolina desce, Eu acho que eu ia estar desempregado, porque ninguém ia ter condições de pagar o meu salário indexado à gasolina. Bom, números índices. Números índices, ou simplesmente índices, então correspondem a preços de conjunto de bens, denominados cestos básicos.
Os índices diferem entre si pela escolha do conjunto de bens a terem seus preços acompanhados pela periodicidade do levantamento das informações e pelas características do poder aquisitivo de seus consumidores. E aí a gente tem o IGPDI da FGV, que é um índice composto por outros três, levantado do primeiro dia até o último dia de cada mês. Então tem o IPA, índice de preços por atacado, que dá nesse caso aí, da sexta ali que eles fizeram, vai dar 60%. O IPC, índice de preço ao consumidor, que ele traz aí 30%. E o INCC, índice nacional da construção civil, peso 10%. Então se a gente fosse usar isso aí para medir a inflação, esses índices, né, a correção seria em cima desses índices aí. Então quando você ouve falar lá, a cesta básica, a inflação na cesta básica, é um conjunto de produtos que estão ali naquela cesta e mede-se o preço daqueles produtos somente. Então, a cesta que dizem ser básica para que uma família consiga sobreviver aí ao longo do mês. Então, calcula-se sobre aquilo ali. Bom, o princípio da indexação, então, ele traz que a indexação é a operação matemática que se utiliza de índices de preços com o objetivo de atualizar os preços de bens ou ativos financeiros, tendo em vista a desvalorização monetária ocorrida. E assim, em termos econômicos, pode considerar a indexação como o sinônimo de correção, reajuste ou atualização monetária. Então, quando a gente pega lá para corrigir e fazer a correção monetária, eu tenho que indexar algum índice que eu tenha lá que eu queira trabalhar sobre ele. Então, isso aí é um pouco aí, né, a gente falando sobre correção monetária. Longe de esgotar o assunto, tem muita conta que dá para fazer, mas essa aula aqui era mais para você reconhecer todos esses conceitos aí dentro de fundamentos de finanças. Fica aqui o abraço do professor Luciano. Não se esqueça, lá no final, se inscreva lá, dê o like, né? Ative o sininho, porque é muito legal ter vocês aí tudo e que a gente possa melhorar o canal cada vez mais. Grande abraço, tchau, tchau.